Aí, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, certo? Vocês se acabam de rir com esses erros de gravação meu. Pelo amor de Deus, corta, Maciel. O negócio tá sério. Mas, enfim, ainda bem que a gente só faz ao vivo pro pessoal mais chegado, né? E tem edição. Mas o tema hoje é bem bacana, que é continuidade do assunto que a gente viu a semana passada, né? E a gente vai falar um pouquinho de dois traços. Eu vou tentar falar dos dois traços, resumidamente. Quem quiser saber mais, pesquisa, né? Porque como aqui a gente está trabalhando o autoconhecimento e a gente está desenvolvendo a leitura desses traços, a observação e a autoanálise nossa particular, cada um individualmente, e dentro do grupo de terapia da segunda terapêutica, aí a gente vai trazendo temas que você vai se autoanalisando e vai percebendo em você algumas alterações e mudanças, tá certo? Outra coisa também, quando a gente tinha os nossos encontros, a gente deixava o chat aberto, a gente deixava as reações abertas, a gente deixava a câmera e deixava o áudio aberto para você. Aí o que vai acontecer, né? Depois dessas nossas novas gravações, para a gente fazer menos edição do nosso conteúdo, a gente está deixando para vocês só a digitação, tá certo? Mensagem digitada, ok? Não é mensagem de áudio, nem é a câmera aberta, tá certo? Para vocês não se exporem, aí vocês digitam, depois eu entro na mensagem, lá dou uma lida, respondo alguma pergunta, algum questionamento de vocês, e a gente dá sequência, tá certo? Quem quiser fazer alguma pergunta depois que o vídeo for postado lá no YouTube, ou no Instagram como live, né, como um réu, alguma coisa assim, aí você depois pergunta lá, quando a gente tiver um tempinho, a gente vai sempre se respondendo. E quem está aqui no ao vivo tem a oportunidade de perguntar ao vivo, mas perguntar por mensagem, tá certo? Como eu vi muita demanda com relação a esse tema, aí fiz aquela enquete dentro dos grupos, né? E o mais voltado foi a gente dar continuidade a essas feridas emocionais, que a gente falou por alto na semana passada, e agora a gente vai falar de 2 por semana, tá certo? As primeiras feridas para a gente entender um pouquinho, e depois a gente vai dando sequência, tá certo? Boa noite, boa noite. Não esquece de depois ir lá no YouTube, dar um joinha para a gente, fazer um comentário bacana, para que a própria plataforma também vá divulgando o nosso vídeo, vá alcançando outras pessoas que precisem também, tanto da terapia em grupo, como de autoconhecimento, e através dos nossos vídeos, da nossa descontração aqui, né, aprendendo de uma forma legal, consiga ter acesso também, e o YouTube possa divulgar, né, entregar os nossos vídeos para mais pessoas. E eu quero comemorar com vocês os mil inscritos no canal, né? Em breve, eu creio, que não vai demorar. Quem sabe a semana que vem a gente já está aí, ó, 1.000 inscritos, né? Se você divulgar e nos ajudar, tá certo? Uma conversinha chata, mas vamos embora para o assunto principal. Feridas emocionais, como a gente falou a semana passada. A gente tem 5 feridas emocionais, tá certo? Essas 5 feridas, elas se desenvolvem a partir do momento que nós somos gerados, a partir do momento da formação mesmo no ventre da mãe. Aí a gente vai desenvolvendo todo esse processo de formação corporal, de desenvolvimento de consciência mesmo do próprio feto, até a formação do indivíduo, tá certo? Aí a gente vai entender um pouquinho de 2 feridas emocionais hoje, mas eu vou falar para vocês algumas delas, para que a gente possa refrescar a nossa memória, né? Então, as 5 feridas emocionais são a ferida da rejeição, como a gente viu semana passada, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição, da injustiça e da traição, tá certo? A gente vai falar nessa sequência. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, tá certo? Só que a gente vai colocar primeiro injustiça e depois traição. Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, mas hoje nós vamos falar da rejeição e o abandono, que são 2 feridas que se formam nas primeiras fases da vida do ser humano. Aí, mais uma vez, eu quero dizer a vocês que a gente não pode estar só se rotulando, pegando uma carapuça e investindo, sabe? Ah, eu tô com transtorno, eu tô com tal ferida, e de repente você diz, eu tenho essa ferida.
e se autoanalisar e já tomar aquilo para você, tá certo? Eu acho interessante a gente ter conhecimento do conteúdo, sim, identificar coisas em nós que a gente vai ver semelhança, mas a gente também precisa ter um profissional adequado para isso, para a gente também não tirar conclusões erradas, tá certo? Aqui é só para caráter de conhecimento, de autoconhecimento, e de você perceber que talvez alguns traços que você tenha, né, possam ser semelhantes a algumas feridas como essa, tá certo? Para a gente também não estar aí achando que, né, já virou profissional, né, especialista na área e querer se auto, né, intitular com alguma delas por conta própria, tá certo? Mas a gente pode sim começar a trabalhar e a entender um pouquinho isso, ok? Então, para esclarecimento, para que a gente possa ter uma introdução, o que seria a diferença entre caráter e personalidade? Eu já falei a semana passada, mas vou falar novamente. O caráter ele é formado por traços morais de um indivíduo que determina a forma, né, com que ele age e reage. Compreende? No meio aonde ele está inserido. A personalidade, por si, ela é um conjunto de características psicológicas que ditam como a pessoa pensa, sente e age. Então, seriam características psicológicas. O caráter já é o quê? É um traço da moral. A moral, ela também está no meio. Eles se interligam, né? O caráter e a personalidade se interligam, tá certo? Aí eu vou falar aqui mais um pouquinho para resumir e a gente ficar bem entendido com relação a isso, né? A personalidade, para que a gente possa compreender, a personalidade, o temperamento e o caráter. O que seria? Para a gente ter uma ideia sobre o conteúdo que a gente vai comentar mais na frente. A personalidade, o temperamento e o caráter, né? Como eu falei o caráter, falei da personalidade. Então, o que seria o temperamento? O temperamento é o componente psíquico inato, porque já faz parte de nós, não tem como a gente separar, tá certo? E geneticamente herdado, ou seja, é algo meu que eu posso ter implicitamente meu, desenvolvido por mim, pelo meu ser, pela minha biologia, e posso também trazer de traços genéticos que podem vir do meu pai, da minha mãe, ou da família do meu pai e da minha mãe, tá certo? Eu vou herdar, provavelmente, tá bem? Então, mas não deve ser tratado como imutável, ou seja, é um traço inato que vai nascer comigo, que eu posso herdar, mas que pode ser modificado ao longo da vida. Ele não é algo que é imutável. Entende? Então, o que acontece com a personalidade? Quando a gente vai fazer essa comparação. A personalidade é o resultado final do efeito do ambiente sobre a base inata do temperamento. Ou seja, a personalidade ela vai se formar a partir do resultado que a gente obtém do ambiente onde a gente vive. Entendeu? Dentro da base inata que a gente já tem de temperamento. Ou seja, o meu temperamento vai vir herdado, vai ser algo meu ou de família, mas ele vai ser trabalhado dentro da personalidade que vou adquirir no meio onde eu estou inserido. Na escola, dentro de casa, no grupo de amigos, entende? Então, o caráter, ele pode ser moldado de acordo com o desenvolvimento, sendo que a educação, a cultura e todo o processo onde a gente está inserido, né, é que vai nos ajudar nesse resultado, entende? Então, assim, a formação do caráter, ela vai ser um pouquinho mais na frente, aos pouquinhos com a convivência, a gente vai desenvolvendo isso, e pode sim ser mudado, tá ok? Vamos embora para outra etapa. O formato das expressões que a gente vai ver no corpo, como eu coloquei os bonequinhos, né? Não sei se vocês viram, mas deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu coloquei lá no grupo, acredito, os bonequinhos. A gente vai ver, são bonequinhos, mas vai o formato do corpo do ser humano, né? Vamos supor, né?
O formato do nosso corpo, ele se expressa de acordo com toda a formação psíquica que a gente tem, todo o processo de desenvolvimento ao qual o meio vai nos inserindo, entende? O meio que eu falo vem desde o meio que você está dentro do ventre da tua mãe e todas os nutrientes e situações que ela propôs para você ali naquele meio. A gente está dentro daquele líquido amniótico, mas a gente está recebendo nutrientes que vêm da nossa mãe, entende? E a gente já sabe, você já vê eu falar há muito tempo, quando a gente se reúne aqui, eu falo muito da infância, porque o meu método vem baseado na psicanálise, né? E eu falo que muita coisa está dentro da infância porque a gente trabalha os traumas da infância. Aí eu vi alguns comentários nossos nos grupos, inclusive no YouTube, algumas pessoas questionando sobre trauma. Eu sei que hoje a gente vê as pessoas falarem sobre trauma e dizem assim, ai, tudo é trauma. Tudo é frescura. Todo mundo quer uma desculpa para dizer que trauma é trauma para justificar erros, para justificar situações que estão vivenciando, né? E muitas vezes para justificar coisas que fazem de forma errada. E quando machucam alguém, alguma coisa assim, né? Mas a realidade é que o trauma em si, ele não necessariamente é algo que aconteceu proposital, mas é algo que passou inconscientemente, né? Você captou, absorveu e registrou. E guardou na tua memória, no teu psíquico, entende? Então, trauma não é só uma barroada que você leva, cair de um lugar, passar por uma catástrofe, alguma coisa assim super mega, porque a gente acha que o trauma tem que ser algo gigantesco. Mas trauma é tudo aquilo que causa desconforto e traz para a gente um desconforto no viver. Traz uma tristeza, traz algo que deixa a gente de forma a viver de forma não tão legal como a gente gostaria. Tá certo? Deixa eu... Tá? Vocês estão compreendendo? Quem está compreendendo, bota o polegarzinho para saber, né, querida? Vamos interagir, por favor. Senão eu chamo Macielma. Para dar um cortezinho aí, gosta Macielma. Já virou meme, viu? Você pode falar digitando na mensagem. Aí do lado aqui, embaixo, tem os ícones. Aí você vai digitar na janelinha que aparece a mensagenzinha, que é o emoji da mensagem, digita e eu dou uma lida. Tá certo? Pode falar aí que eu vou dar uma olhada. Então, assim, trauma necessariamente não é algo grandioso. Ai, tem que ser um baque. Aconteceu, alguém caiu, mega. Adoro o corpo Maciel. Pode falar, deixa aí escrito que eu estou dando uma olhadinha, tá certo? Então, o que é que acontece? Né? Aí, como a gente vê, tudo veio de Freud, né? Eu adoro Freud, porque o povo mete o pau em Freud, mas Freud, ele abriu janelas para hoje grandes profissionais teóricos, né? Pessoas que trazem outras visões, além de Freud, vai trazendo esse conhecimento para a gente, né? Então, a gente tem que aprender a ter gratidão, quem chegou primeiro e abriu o caminho e fez todo o alicerce para que hoje a gente tivesse outros conhecimentos, tá certo? Então, voltando ao processo de desenvolvimento humano. Esses dois traços que a gente vai falar hoje, né, que é o da rejeição e o abandono, eles se formam nessa primeira fase de vida, que é o quê? É o processo de gestação e o processo de amamentação. Aí você vai dizer assim, mas poxa, a criança é tão pequenininha e já registrou trauma. Aí você vai dizer, mas você tem um filho, uma filha, e você diz assim, minha filha recebeu muito amor, a gente fez de tudo, mas você acha que fez de tudo. E muitas vezes a gente não fez muito, né? Muitas vezes a gente não fez muita coisa, a gente acha que fez, né? E aqui ninguém está para julgar o pai e a mãe, tá certo? Nenhum ambiente que a gente nasceu e viveu. A gente está aqui hoje para a gente compreender todo esse processo, caminhar na trajetória de autoconhecimento e do processo de cura, compreende? Para que a gente possa chegar a um processo de decidir, eu quero curar. Eu identifiquei que tem algo errado e quero curar. E para isso a gente tem que começar a se autoanalisar, tá certo? Então, a gente vai perceber que a rejeição, ela está lá desde o ventre. Existe um processo químico, como eu falei na semana passada, que fala sobre esse processo de formação desse trauma. A mielinização, né? A mielinização, ela vem pelos neurônios, e a gente sabe que os neurônios, eles não estão só no cérebro, não só na caixa
craniana, né? Ele passa por toda a medula nossa e corre para todos os membros. Tá aí um amigo nosso, né, que é da área da saúde, aí, o Ivaldo, e ele é enfermeiro, ele sabe, né? Então, o nosso sistema nervoso, existe ramificações para todo o corpo. Então, existem neurônios que estão estendidos até outras partes do corpo, entende? Então, essa mielinização, ela começa da cabeça, né? A gente sabe que forma-se o coração, mas ele vai formando, o embrião forma aquele negocinho assim, né? Parece um feijãozinho saindo, brotando. Então, depois a gente vê se faz uma edição aí para mostrar a vocês como é o embriãozinho. Se der, né? Que a gente está aprendendo, estamos crescendo juntos, então vamos ter paciência. Aí o que acontece? O embrião ele vai se formando. E dentro dessa como é que eu posso dizer? Desse formato da coluna vertebral, ele vai mielinizando. E o que acontece? No caso do trauma, né, que é causado pela rejeição, que a gente vai ver, ele vem se formando primeiro na cabeça. Ele desce para a coluna e esse primeiro trauma, ele vem da mielinização até a cabeça. Ou seja, tanto é que quem tem o traço, né, de caráter, o trauma da rejeição, geralmente, o formato do corpo, quando esse é o traço da rejeição, é mais top, é maior, em porcentagem, ele vai ter a cabeça maior, eles vão ter os olhos maiores, sabe? Então, ele já vai ter esse desenvolvimento, a gente já percebe a má formação daí, né? Mas não chega a ser uma má formação de deformar, mas é uma estrutura corporal que ela acaba ficando um pouco desproporcional e a gente percebe o olho maior, a cabeça maior, entende? Então, a gente vai fazendo isso dentro do corpo, que explica como é que a gente vai ver a linguagem corporal falando. Tá entendendo? Eu vou responder aqui agora para a nossa amiga, a Daniele. Existe trauma que a pessoa não lembra da situação na infância. Sim, a maioria dos traumas a gente está tratando hoje, né, dentro da terapia, a gente não lembra que tinha. A gente apenas lembra que tem um desconforto. Existe algo que me traz desconforto, né? E quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a ter sonhos, a gente começa a lembrar de coisas da infância, porque a gente começa a mexer na caixinha preta. Lembra que eu falo muito da caixinha preta? A nossa caixinha preta é justamente isso, né? Ela vai sendo mexida de uma forma que faz com que a gente revise tudo que está armazenado. Compreende? Então, existe sim, a grande maioria dos nossos traumas é isso, tá certo? Então, vamos lá, para a gente poder entender. O conteúdo é vasto, mas a gente vai chegar lá. Então, o que acontece? O formato do nosso corpo, estudos e teorias comprovam que o formato que o meu corpo, ele acaba finalizando como adulto, né, na fase adulta, a gente vai ver, uma pessoa que é bem baixinha, a outra que é bem comprida, uma que tem um rosto bem redondo, e aquelas, né? Aqui no Recife, que eu sou do Recife, a gente vai rir um pouquinho agora. A gente chama o pessoal de pé de coco, ou pé de palmeira, né? Aquele pessoal que, né? Não sei se vocês já viram, né? É aquele pezinho que cresce, fica bem fininho embaixo, e em cima fica meio triangular, né? Fica mais largo. Então, a gente percebe isso, o corpo da pessoa. Por que fulano tem os braços bem fininhos? O corpo é bem assim, sabe? Os membros são bem finos e o abdômen, né? E essa parte aqui do meio é mais cheinha, é desproporcional. Aí já tem aqueles outros, né? É igual aquele cara do comercial de escova de dente antigo, e o dente brilhava, ele tinha um cabeção assim com topete, né? Cepacol, eu acho. Tô ganhando nada para isso, mas era Cepacol. E ele passava brilhando, que ele é bem musculoso em cima e as pernas fininhas, sabe? Então, assim, cada formato que o nosso corpo dá, muitas vezes, ele vai estar falando desse processo de desenvolvimento desses traumas, tá certo? Por isso que existe a terapia dentro do processo de terapia da leitura corporal. Existem terapeutas que fazem leitura corporal baseada nessas teorias, que já são comprovadas, e vão explicar, vão trabalhar os teus traumas através do teu corpo. Entende? E quando a gente conhece um pouquinho desse processo do nosso corpo e dos nossos traumas e das nossas feridas, a gente conhecendo também do nosso casal, do nosso par, da nossa família, de alguém que convive com a gente começa a casar isso aí. E a compreender, olha, fulano tem essa ferida, por isso ele age desse jeito, olha o corpo dele como é, olha como é que ele age, olha como foi, ele passou nesse processo.
Aí você vai investiga, vê, foi quando a mãe dele estava grávida, ela passou por algumas contrariedades e isso acabou passando para ele como feto, né? Ou então a mãe pensou, eu não queria esse filho, chegou agora, sabe? É uma ferida da rejeição, a gente se sente rejeitado. O feto sente a rejeição, às vezes o pai não queria o filho, ou a situação, a circunstância, sabe? Você queria, mas você, em algum momento, você passou a impressão, através dos seus sentidos, biologicamente, do seu feto, que você não estava preparado para ser mãe, ou que você não estava preparado para ser pai, e isso foi absorvido. Aí eu vou dizer para vocês que não é um bicho de sete cabeças, né? Todos nós temos os cinco traços, entende? Só que esses cinco traços, eles podem estar de forma equilibrada ou de forma distorcida, trazendo a gente para momentos mais desconfortáveis ao longo da nossa vida, entende? Ou seja, se eu estou com isso equilibrado, se eu já tratei, eu vou estar em um polo dessa ferida que ela já foi superada. E eu não vou passar mais por isso. Aí eu vou equilibrar, entende? Mas o formato do corpo muitas vezes ainda continua do mesmo jeito, mas a gente já consegue identificar, compreende? Aí vocês vão ver ao longo do que a gente vai comentando, e vocês vão olhar para pessoas e você vê que aquela dali é rígida, aquele dali é esquizoide, aquele dali é oral. Eu sou oral, a minha cara é bem redondinha. Olha, oral, meu amor, adoro comer, né? Então, se eu estiver estressada, traumatizada com alguma coisa, a comida, ou como, ou não como, entende? Então, assim, ou eu sou oral pela falta, ou eu sou oral pelo excesso, entende? Então, quando eu estou no excesso, eu fico bem gordinha. Quando eu estou na falta, eu emagreço, mas fico com a cabeçona, a carinha do bolachão ainda continua, né? Mas é só para vocês entenderem eu fazer um pouquinho da piada comigo, porque eu já isso já não me incomoda, tá certo? Então, o que é que acontece? O nosso corpo vai falar, né? Aí, quem foi que descobriu esse lado, né? O corpo se revela em todas as suas manifestações por meio de postura, da postura, do gesto, do tônus muscular, da atitude, da interação, do domínio do espaço onde a gente vive, como a gente fala. A ciência, ela afirma que, né, ele guarda toda a explicação do funcionamento da nossa mente. O corpo fala, vocês venham falar muito isso, né? E a gente vê muito agora, depois desse processo de trabalhar a mente, autoconhecimento, a gente percebe que o corpo fala. Tanto é que alguns órgãos, quando ele adoece, ele está falando de alguma ferida que a gente tem emocional que precisa ser trabalhada. Eu já coloquei também alguns para vocês, né? Tanto o sistema digestivo, como o sistema nervoso mesmo, a pressão, o coração, a diabetes, são doenças emocionais, que a gente já sabe, né? A cistite, quando a gente está nervoso, a gente fica com piriri, a gente sabe que são sintomas que dão do contato emocional mesmo, de algum descontrole emocional. E a gente vai ter essas alterações, né? Os nervos, a gente começa a tremer, a gente começa a sentir coisas, sua bastante, né? Então, o nosso corpo fala essa conexão do funcionamento da nossa mente, né? A constituição física e suas características externas definiriam, portanto, a performance da nossa psique, entende? Então, a partir do momento de 1933, um austríaco, Wilhelm Reich, ele desenvolveu esse pensamento. Ele era médico, psicanalista e um dos discípulos de Freud. Ele publicou pela primeira vez o resultado das suas pesquisas dentro da psicanálise no livro, para quem quiser pesquisar, o livro é Análise do Caráter. Mas a gente já vê análise corporal. As pessoas vão fazendo e cada um vai refazendo esse estudo, vai desenvolvendo suas teorias em cima desses dados e vai reescrevendo os livros, vai dando seu título, mas não deixa de vir dessa premissa, desse fundador. Foi ele que começou a fazer esse estudo e começou a divulgar esse processo, para a gente entender que o nosso corpo vai falar das nossas feridas. Entende? Mais alguma pergunta? Vocês estão conseguindo entender? É um assunto bem bacana. Eu espero falar logo para a gente não ficar tão... Aí aqui, ó. Um site também que eu fiz pesquisa, né, que vocês vão ver, é o próprio nome, o Corpo Explica.
É um site bacana, aí são grandes profissionais dessa área, e eles falam sobre isso, tá certo? É bom dar uma olhada para aprender um pouquinho. Então, o que acontece? O método do corpo explica, né? O corpo explica, ele vai explicar o quê? Né? Que se fundamenta na combinação do conhecimento científico, que vem desde o século XX, né? Esse método, e lá na época do pai da psicanálise, como a gente viu, né? O William Reich e o Alexander, né? Alexander Loven, eles desenvolveram, né? Dois médicos psicanalistas desenvolveram essa pesquisa. Aqui já aparece mais um, porque além do Reich, apareceu o Alexander também, já somando mais conteúdo sobre isso, sobre psicanálise, o formato do corpo de uma pessoa e o jeito que a mente dela funciona. Ou seja, quando eu trabalho com leitura corporal, eu vou entender como é que a pessoa, né, se eu sou um analista corporal, eu trabalho em uma empresa, eu trabalho em algum lugar, eu vou começar a analisar a pessoa pelo corpo, pela forma que ela veste, eu vou conseguir entender os traumas dela, como é que ela se comporta, como é que é todo o processo, faço toda uma leitura disso. Existem profissionais que trabalham dentro desse funcionamento, né? Através desse método é possível desvendar que tipo de mente uma pessoa tem e como ela funciona. Entende? Como ela pensa, como ela sente, como é que ele vai agir. E esses traços, isso não é transtorno mental, não, tá? Isso são traços de caráter. São traços que fazem parte da nossa personalidade. O caráter é uma pecinha da nossa personalidade. Entende? Então, são 5 traços de caráter que compõem a nossa personalidade. Compreende? Então, não quer dizer que isso é a sua totalidade, não. Isso é uma parte de você. E todos nós temos os 5, tá certo? Cada um numa proporção diferente. Eu pedi no grupo para vocês fazerem uma autoanálise do conteúdo passado, e algumas pessoas fizeram, aí disseram 2 dos traços, né? Então, eu expliquei que o meu é oral, é o principal, e o rígido, né? E eu percebo isso muito nítido, não só pelo formato do meu corpo, mas pela forma que eu me puno, porque o oral é abandono, né? E o rígido é justamente aquele trauma que vem da ferida de quê? Da traição, entende? Eu fui traída, eu me senti traída, né? Eu gravei esse trauma, não que ninguém tenha me traído de fato, como eu já disse, o trauma ele pode ser algo que a gente sentiu, é a tua interpretação, entende? Quando a gente vai falar de ferida, de trauma, é algo muito subjetivo. O que é um trauma para mim não vai ser para você. Vamos supor, eu levei uma chuva no dia da minha formatura. Aquilo foi um trauma para mim, para outra pessoa vai achar super engraçado, vai botar na internet todo molhado e vai achar que foi algo para lembrar para o resto da vida e rir. Para algumas pessoas aquilo ali vai ser um trauma terrível, entende? Então é subjetivo. É algo que eu vou sentir, não quer dizer que todo mundo vai sentir. Então existem coisas que em tal fase da minha infância foi trauma para mim e para outras crianças não foi. Compreende? Aí agora a gente vai entrar realmente no assunto, para a gente não perder tempo. Eu estava fazendo só a introdução. Vamos entrar no traço de caráter do esquizoide, que é a ferida, né, da rejeição. Aí como é que a gente vai entender que essa seria a ferida da rejeição? Como eu falei para você, a mielinização, que é um processo do próprio sistema nervoso de lubrificar, de levar conexões, né, sinapses, boa noite, para o nosso cérebro, ela vai registrando cada memória. Então, esse processo de mielinização, ele é um processo de lubrificação dos neurônios, de manter como é que eu posso dizer? É como se fosse a água, é o condutor de energia para que mantenha todo o sistema nervoso funcionando. Compreende? Então, cada sinapse daquela, através dessa mielinização, vai trazendo códigos, como é que eu posso dizer? Informações do meio ambiente, do meio externo, fora de nós, para que a gente registre, compreende? E tudo
como eu falei, começa lá no útero, no momento da tua formação. Esse é o primeiro momento no formato do nosso traço de caráter, o esquizoide. Ele vai lá no útero mesmo. O que é que acontece? O bebê está no útero da mãe e ele não entende o mundo lá fora. E ele não sabe, né, se esse mundo vai ter, o que é que vai ter nesse mundo, o que é que existe, se existe gente ou não, né? Tudo que ele percebe de forma sensorial é percebido através do útero, né? O mundo daquela criança é o útero. Toda a extensão dela, ele só conhece o que é que acontece ali dentro daquela bolsa gestacional. O sistema nervoso dela já interage com esse mundo e muitas vezes acontece algo do lado de fora, no universo da mãe, que afeta e interfere a estrutura do mundo onde ele vive. Ou seja, como eu falei, aí a mãe teve um susto, o pai se separou da mãe, teve uma briga, tem mães que levam, né? Tanta coisa acontece, todos os conflitos que a mãe passou, ai, será que eu vou aguentar o parto? Ai, como é que vai ser? Engordei, meu peito vai ficar caído. É tanta coisa que acontece, então a criança ela acaba se sentindo rejeitada. Eu tive um aborto espontâneo no meu primeiro casamento, e eu acho que foi meio provocado assim, sabe? Porque quando a gente trabalha com a constelação familiar, a gente percebe que o aborto ele tem toda uma conexão espiritual, né? Então, naquele momento que eu engravidei, eu fiquei feliz e fiquei muito triste. Então, eu passei por processos em que o bebê sentia. E quando eu tive o aborto espontâneo, a idade fetal não era a idade gestacional. Ou seja, o feto não estava se desenvolvendo de acordo com a idade dos meses que eu já tinha de gestação. Ou seja, ele diminuiu, ele não progrediu. Eu acho que ele se sentiu rejeitado naquele momento, sabe? Agora eu quero dizer uma coisa também que é bem bacana, para que vocês também não fiquem com esse trauma, né? Ai, poxa, rapaz, será que um pensamento que eu tive gerou tal coisa nos meus filhos? Ai, meu Deus, vou me sentir mais culpada. Agora que eu vou ficar deprimida mesmo? Não. Não é para ficar deprimida, é para autoconhecimento, gente. É só para a gente perceber. Imagina na tua gestação como foi. Se você é mãe, se você é filho, é filha. Então, se você está pensando em ser mãe, então começa a planejar, fazer tudo planejado. Na nossa sociedade hoje, né, há muito tempo já, não existe planejamento familiar. Né? Antigamente as mulheres casavam, eram obrigadas a casar, não podiam separar, e engravidavam no susto mesmo, né? Começava a fazer, não tinha esse negócio de fazer exame, não tinha essas coisas. A mulher engravidava e só sabia que estava grávida porque não chegava a menstruação, né? As regras. Mas fora isso, era super complicado, ainda é. A gente vai errar, mas a gente está aqui para aprender hoje. Aprender a não se culpar, entende? Então, e entender também os nossos traumas. Eu também tenho um pouquinho desse trauma. Deixa eu dar uma lidinha aqui, né? Como eu falei, a gente tem os 5. Deixa eu dar uma lida aqui na informação. Boa noite. Não, o esquecimento de nome de pessoas quando vimos não tem nada a ver com trauma, não. Tá certo? Aqui, deixa eu ver o próximo. Então, mesmo a pessoa adulta, ela vive mesmo nas nossas memórias. Estamos no ventre da mãe. Explica, não entendi. Seria o mesmo que vivemos fora da nossa mente. Nossa, que endoidou agora, endoidei também. Não, querido, o que eu quero dizer é o seguinte: eu estou explicando sobre a origem das 5 feridas. A gente está falando do trauma da rejeição. Quando é que nós registramos psiquicamente o trauma da rejeição? O primeiro trauma da rejeição, tá certo? A origem, porque o que a gente vivencia hoje é apenas feedback de traumas que já foram registrados nessa fase da vida, tá certo? Você lembra que eu falo que a psicanálise ela sempre fala, tá tudo lá até os 7 anos de idade. Por quê? Até os 7 anos de idade. Até a Bíblia fala. Até os 7 anos, a criança é inocente. Passou dos 7, ela já tem discernimento para perceber algumas coisas e registrar algumas coisas. Ela já trabalha dentro do banco de dados que ela já teve. Entende? Até os 7 anos de idade,
a criança ela está tendo registro do banco de dados. Ou seja, vou usar um exemplo mais simples. Comprei um celular, tá certo? Comprei um celular, esse celular ele veio zerado. Ele não tem imagem, ele não tem chip, ele não tem nada. Isso aqui é uma criança. Chegou no mundo, tá certo? Chegou no mundo. Aí o que que acontece? Eu vou registrar meu nome, eu vou colocar minha foto, eu vou utilizar vários dados, eu vou baixar aplicativos nele. Então, até os 7 anos de vida desse celular, eu estou personalizando ele da minha maneira. Ou seja, uma criança. Isso aqui é meu filho. Até os 7 anos dele, eu estou dizendo a ele o que é amor, o que é raiva, como comer, como é que ele se diverte, se ele gosta de sol, de chuva, tudo está sendo ensinado para ele. Igual o celular. O celular vai ter o toque que você vai escolher, vai ter todo o processo uniformizado que você vai criar, personalizar para você. A criança é uma personificação dos dados que você insere nela, tá certo? Ou seja, ele é fruto do meio. A gente vai ver muitas teorias de psicologia, isso, e até na história, tá certo? A gente sabe que a gente é condicionado, a gente é ensinado. Muitas vezes, uma dor que você sente, um gosto que você tem por algo, não é nem teu. Eu lembro que eu aprendi a gostar de melão por causa da minha avó. Toda vez que eu como melão, ou que eu como batata doce e banana comprida, aquela banana que põe para cozer, eu me lembro da minha avó. Então, isso é uma memória que eu aprendi a gostar com ela. Verduras, legumes, frutas, eu aprendi com a minha mãe. Então, toda vez que eu como, eu aprendi a gostar disso com a minha mãe. Ou seja, são memórias que eu aprendi. Agora, se a minha mãe fosse vegana, não comesse carne, não gostasse de fruta ou alguma outra coisa, eu ia aprender com ela. Só que, veja só, o que é que existe também? Mesmo a gente apresentando as coisas, os nossos filhos, eles também vão ter contato com o mundo. Eles vão ser inseridos em sociedade, em outros grupos, que eles vão aprender outras coisas também. Não é só em casa, entende? Mas o que é que eu estou dizendo para você? Dentro dessa formação dessas 5 feridas, estão a nossa infância. E quem é o núcleo maior que a gente convive? É o primeiro núcleo família. É o primeiro grupo que nós convivemos, é a família. Então, quem é que vai ensinar o banco de dados de toda a nossa reação? Você lembra que também tem outro processo? Cultura, as músicas que você vai gostar. Você vê as crianças hoje, as meninas tudo dançando com a bundinha para trás, descendo até o chão, gostando de música, porque está vendo muito isso. Está inserido, às vezes, em casa, às vezes na própria internet, o acesso que a pessoa tem, e a criança vai aprendendo a gostar daquilo ali, entende? Então, nós somos frutos do meio. E isso tudo vai marcar para a gente essas, essas 5 feridas. São bancos de dados. Então, é uma forma da gente registrar as coisas de forma negativa. São os medos que nós temos. Para alguns especialistas e teóricos, isso são os 5 medos que nós temos dentro de outras teorias, entende? Porque tem outras formas também de a gente ver. Os 5 traços de personalidade, não é de caráter, já é personalidade, que é o Big Five, entende? Já é outro tema, mas que também está inserido dentro dessa proporção que a gente está vendo aqui. Compreende, Silvia? Então é isso. Eu estou falando do traço da ferida, que é a ferida da rejeição, o traço de caráter do esquizoide, né? Então, nesse momento no útero, ele vai perceber o mundo através da visão da mãe. Imagina uma mulher grávida cujo marido perde o emprego e de uma hora para outra ele fica desempregado e ela pensa como, meu Deus, como é que eu vou terminar essa gestação? Como é que eu vou ter comida para comprar para o meu filho? Como é que eu vou dar as coisas para o meu filho? Como é que eu vou suprir as necessidades da gestação? Como é que vai ser o parto? Então, tudo isso vai passar para a criança. Aí você vai dizer assim, poxa, mas meu filho é feliz, ele sempre foi feliz, nunca mostrou nada disso. É porque a gente não percebe, mas fica registrado no nosso inconsciente. Compreende? Então, essa mãe, né, a mãe vai ficar super preocupada.
com o futuro do filho, etc e tal, né? As condições de criar o bebê. Trabalhar enquanto ela né? Qual era o motivo dela trabalhar ou não? Se ela vai conseguir trabalhar ou não? Com o menino novinho, com quem ela vai deixar, né? Se ela vai precisar também trabalhar. Então, muitas vezes, a mãe precisa trabalhar para poder ajudar na sustentação da casa. Aí a criança precisa ficar com alguém, entende? Então, essa ferida ela vai estar se formando ali também. Porque a mãe precisou deixar o bebê, compreende? Então, isso vai deixar ferida. A mãe precisa ir para o trabalho, a criança ela vai sentir. Poxa, e aquela mãe que faz assim, ah, filha, eu não vou sair, não, vou ficar aqui com você. Que é isso? Ah, vamos dormir, aí bota a criança para dormir e sai para trabalhar. Quando a criança acorda e diz, cadê minha mãe? Não está aqui, mentiu. Poxa, minha mãe mentiu para mim. E o fato de você mentir faz com que a criança se sinta injustiçada, traída por você, entendeu? Aí a criança vai dizer assim, poxa, estou me sentindo traída, minha mãe me traiu, falou mentira para mim. É por isso que hoje a gente fala, né, dentro da terapia, para os pais também, que você precisa muito se preocupar em estar sempre dizendo a verdade, falando com a criança de forma que ela compreenda. Claro que tem assuntos que a criança não vai perceber, não vai entender, não vai assimilar. Mas é importantíssimo que você seja honesto. Olha, isso aqui não é para sua idade. Quando você tiver maiorzinho, eu lhe digo. Olha, a mamãe vai trabalhar assim, você vai ter que ficar, você vai chorar um pouquinho, mas vai ter que ficar, porque eu preciso. É melhor do que você contar uma mentira e isso registrar de forma psíquica negativa para a criança, entende? Então, todos esses processos a gente percebe, né? Então, o bebê vai se sentir, né, ali dentro do útero, ele vai sentir toda a situação. Como é que ele vai se sentir, né? Ele vai sentir tudo que está acontecendo com a mãe também. Mas ele não vai entender. Talvez esteja até perguntando, mas como é que ele sente? Como é que você deve estar perguntando assim, até, mas como é que ele sente tudo isso? Como é que ele sente? Como é que afeta a formação e a mente do corpo dele? Como é que afeta? A gente se pergunta, né? Só um minuto, deixa eu tentar ler aqui. Como é possível eu saber que fui rejeitada se eu não fui amamentada pela minha mãe, mas fui pela tia e não me senti ao contrário? Não entendi, deixa eu entender aqui, viu? Não me senti ao contrário. Eu fiquei feliz, pois hoje a minha tia foi a minha segunda mãe. Como eu posso saber se isso me afetou? Afetou, querida. Afetou porque fica tudo registrado. É porque assim é inconsciente. A gente não percebe. A gente só percebe quando situações na nossa vida trazem à memória essa ferida do abandono, né? No seu caso, da amamentação, é no abandono, né? A gente vai falar lá na frente, que é o traço do oral, compreende? Então, o esquizoide é nessa fase que ela está se formando, né? Até o finalzinho da gestação. Então, é bem complicado. Como é que a gente vai viver desse jeito, né? A mãe emocionada. Se a mãe estiver bem, o útero receber o fluxo sanguíneo normal e ficar confortável, se a mãe não estiver bem e o útero ficar desconfortável, muito desconfortável, o bebê vai perceber tudo isso, entende? E é aí que a gente pergunta, né? Como é que vai ser, né? O bebê, ele vai ter o quê? O que, é que vai acontecer? O que está acontecendo, né? Aí ele também vai se perguntar o que está acontecendo na fala com a minha mãe. Eu tenho um pouquinho dessa ferida, mas não é tão potente, sabe? Mas eu tenho os olhos grandes, é um dos sintomas, né? Os olhos grandes, a cabeça um pouquinho grande. Mas a gente percebe algumas linhas assim, mas é muito pouco, né? Desse traço, pelo corpo que a gente vê, né? É para rir, né, gente? Só eu mesmo com essa história. Então, assim, a rejeição em si,
ela não precisa, não é algo que você percebeu que você fez, ou que sua mãe percebeu que causou em você, compreende? É algo que fica registrado no nosso inconsciente e a gente não sabe, só o corpo que vai explicar depois. Quando a gente passar por uma rejeição na vida adulta, a gente vai trazer a memória como gatilho, toda aquela rejeição. E a gente diz assim, poxa, eu não sei por quê. Aconteceu isso comigo hoje, mas não tem por que eu estar me sentindo tão ferida. Fui rejeitada. Ai, eu sempre, na minha vida adulta, eu sempre acho que tem alguém me rejeitando. Ah, na minha vida adulta, eu sempre acho que alguém é, vai me rejeitar. Então, eu tenho esse medo de ser rejeitada, porque você registrou lá. Você foi rejeitada lá naquele momento, você se sentiu. Não foi que a sua mãe te rejeitou. Deixando bem claro isso, tá, gente? Para a gente também não estar botando rótulo no pai e na mãe e fazendo com que a pessoa, minha mãe foi um monstro. Não. A mãe da gente faz o melhor, dar o melhor, o pai também, o que eles têm no momento, da forma que eles podem, entende? Então, o corpo ele vai explicar esse processo, né? Vocês estão compreendendo, gente? Aí a gente vai ver esse traço se formando dentro desse processo da gestação ainda. Aí deixa aqui eu falar o traço de caráter ainda um pouquinho para poder chegar no oral, para a gente entender. Se tiver alguma pergunta, aproveita, tá certo? É muito conteúdo, eu estou tentando falar o máximo possível, né? Para que a gente. Então, a gente vai ver que o traço esquizoide, né? Ele vai estar se formando lá na parte da coluna, na cabeça. O oral, ele já vai descendo um pouquinho, né? A mielinização, ela vai descendo mais para depois do pescoço, né? Essa parte aqui mais posterior do pescoço. Como eu mandei na foto lá no grupo para vocês darem uma olhada, eles vão moldar todo esse nosso processo, né? De desenvolvimento, os medos que a gente tem, né? O nosso sistema nervoso, ele vai criar um corpo para evitar cada um das cinco feridas emocionais. Ou seja, cada corpo vai ser modulado de acordo com a ferida que ele intensificou. Aí a primeira que a gente falou agora é a rejeição, que é lá nos primeiros momentos de gestação. E a segunda é o abandono, que é no processo de amamentação. Como eu falei, né? A primeira é o traço esquizoide, não tem nada a ver com trauma, é traço de caráter, é uma parte da nossa personalidade. Quando a mãe ela está grávida, ela está estressada, o fluxo de sangue no útero não está legal, como eu falei, né? Então, ele não está confortável lá no lugar onde ele deveria. Aí se sente incomodado, né? O bebê, como ainda não sabe o que existe no mundo lá fora, ele vai sofrer esse processo, como eu já disse a vocês, né? Para evitar o desconforto desse sentimento de rejeição, ele direciona a sua energia para a cabeça. Por isso, a mielinização fica lá concentrada na cabeça, né? Os neurônios eles vão levar todas as conexões de informações para a cabeça. E aí ele fica imóvel, né? A cabeça fica imóvel, se desconectando dos sentimentos físicos, ou seja, ele vai concentrar só na cabeça, a formação vai estar mais nos pensamentos, na formação do cérebro e outras coisas, e não vai concentrar tanto no desenvolvimento do resto. Entende? Lembra que eu falei do aborto espontâneo, no meu caso, tá? Eu vejo uma conexão com isso, porque ali foi interrompido porque teve muito trauma durante a gestação. Eu me senti muito incomodada, eu senti muita coisa e isso acabou provocando. E muitas das vezes, né, a gente percebe, quando é aborto espontâneo, o médico diz logo, má formação do feto. Ou seja, o feto não se desenvolveu, tá certo? Então, ele vai concentrar mais na cabeça, sua dor e a rejeição e o desconforto de existir, né? Eles vão estar sempre presentes,
Nesse momento, a mielinização do sistema nervoso, como eu falei, ela vai só o, os neurônios aqui dentro do cérebro, né, no cérebro em si, eles vão passar só as conexões lá e vão chegar até o pescoço, né? Então, acontece dentro do cérebro e, por isso, é mais fácil para o bebê concentrar a energia na cabeça. Só vai acontecer mais essas conexões lá no cérebro. Aí ele vai concentrar mais na cabeça. São pessoas extremamente inteligentes, né? São pessoas extremamente reservadas. Tem um corpo físico, como eu falei lá no grupo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Depois eu vou colocar na edição do vídeo, vocês veem direito. Mas eu vou mandar lá no grupo para vocês verem. Tá certo? Aquele rapazinho, aquele rapaz do cinema que eu mandei lá para vocês no grupo, ele é o corpo justamente as duas figuras que eu mandei, né? Que seria esse rapazinho, eu não sei o nome dele. Acho que ele fez o Homem-Aranha, né? Foi o Homem-Aranha que ele fez, esse rapaz. Ele é bem magrinho, ele é esquizoide. Sabe aquela pessoa que você vê? Ele é meio esquisitinho, o formato do corpo é esquisitinho, o braço, sabe? O corpo sempre magrinho, ele não vai criar muito desenvolvimento, vai ser aquelas pessoas, né? Que vão estar mais concentradas em coisas da mente, não vão estar olhando muito para o ambiente, vai estar concentrado mais, são mais introspectivos na realidade. Esse traço ele vai trazer. O corpo ele costuma ser mais afinado, os membros mais alongados, os braços vão ser mais longos, né? E os ossos vão ser mais aparentes, geralmente os ossos aqui, os ossos, né, as rótulas do joelho, você vai ver mais algumas evidências de ossos, né? Em várias articulações. A cabeça é alongada, é um pouquinho mais alongada, né? E ele costuma ter um olhar de peixe morto, um olhar meio assim, sabe, um peixinho mortinho, muitas vezes por trás de óculos. E os lábios vão ser sempre finos, né? O corpo ele vai se desenvolvendo daquela forma. Se tiver alguma pergunta, por favor, prossiga. Como é que ele se comporta, né? Ele vai se comportar introvertido, como eu falei, evitando contato físico, né? Ele vai viver no mundo da fantasia, são pessoas que não querem muito contato, né? Tem uma porcentagem maior nesse caso. Se você olha para o corpo já está evidenciado, e você tem algumas coisas assim que conectam, você já sabe que você tem um certo potencial, né? Uma potência dessa... Eu todinho, né? Né, Ivaldo? É bem introspectivo, né? Nos relacionamentos, eles geralmente vão afastar os outros fisicamente, embora se sintam confortáveis para discutir assuntos de seu interesse. Quando ele se aceita como total, ele sente que pode existir e aí passa a utilizar todos os recursos desse seu traço, né? Que é a criatividade, a racionalidade, a intuição, as ideias fora da caixa, por exemplo, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, mas vive muito na fantasia. São pessoas bem reservadas, né? Agora eu vou entrar para o traço oral, para a gente falar um pouquinho, né? Por que essa ferida ela vem, né? Essa ferida ela vai estar lá, geralmente na fase, né? A mielinização desse processo que vai até o pescoço, né? Surge no período da amamentação. O processo também vai até lá o pescoço. A falta ou o atraso constante na amamentação, o desmame precoce, dentre outros motivos, fazem o bebê se sentir abandonado. Lembra como eu falei? Esse é um traço que eu tenho muito evidente. Ou seja, eu mamei muito da minha mãe, mas eu mamei em todo mundo quase. Mas a minha mãe precisava sair para trabalhar e eu pequena. Então eu ficava com a minha avó. E isso aqui é uma forma da gente ver, gente. A gente ter esse conhecimento, como eu falei para vocês, não é para levar ferro e fogo. E não é para a gente dizer assim, ai, poxa, já estou cheia desses traumas. Não, que bom que você está tendo conhecimento que você tem um trauma. Agora que você tem um trauma, o que, é que você vai fazer? Procurar se curar. Trabalhar nisso. Então, isso aí é um trauma que eu tinha de infância. Não foi agora. Quando acontecer alguma coisa agora que você remeter para esse sentimento, você vai dizer, olha, isso não foi agora.
Isso aí é a minha ferida da rejeição, do abandono, que foi ativada. Mas não tem nada a ver com fulano. Fulano só recordou em mim essa memória que estava lá na minha infância. Então não é culpa dele, não é culpa dela. Eu não preciso estar sofrendo agora, não. Eu só tenho que me livrar daquilo ali, curar, e entender que aquilo já passou, ficou no passado, e agora eu sou adulta. Eu sou adulta e eu tenho que tocar minha vida, eu tenho que começar a trabalhar meu autoconhecimento e seguir. Eu não vou ficar estagnada nessa, entende? Então, assim, não é para ninguém ficar, ai meu Deus, vou morrer. Pelo amor de Deus, gente. Foi uma coisa que eu falei bastante para vocês aí, foi justamente isso. Não vamos se martirizar, não. Ó, oh, pelo amor de Deus. Cada episódio que eu trago é justamente para a gente fazer uma reflexão. Olha pelo lado lúdico. Se você começar a desenvolver o seu lado bom disso, você vai sair do lado da falta do seu trauma e começar a trabalhar nas qualidades que seu trauma tem. Veja, uma pessoa que teve mielinização na cabeça, trabalhou mais a cabeça, quer dizer que ele tem conexões cerebrais muito mais aprofundadas. Ele é uma pessoa intelectual, é criativo, consegue, sabe, desenvolver e criar coisas. Por que você não olha do lado positivo disso? Ai, que bom que eu desenvolvi mais o cérebro, porque então quer dizer que a atividade cerebral minha é enorme. Como é que eu posso usar isso a meu favor? Para a minha vida agora, para eu ganhar dinheiro, para eu ser feliz, para eu fazer as pessoas que eu amo felizes, entende? Então, não é para olhar para o trauma da pior forma possível, não. Ah, eu tô com esse trauma, eu vou me suicidar. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Ó, gente, pela fé. Essa ferida, ela pode ser curada, ser trabalhada, ser direcionada, como eu falei agora, de uma forma que você tirar o melhor dela. Vocês estão me ouvindo bem, né? Compreendem? Então, vamos trabalhar no melhor, né? Como eu falei, qual é o recurso da ferida da rejeição? É você começar a trabalhar seu lado bom. Que bom que não tem problema de você ficar sozinho, né? Que bom que você também não gosta de muito contato físico. Para quê? Tem pessoas que não gostam e tudo bem. Para que ficar grudando direto, não é? Vou ficar no recurso de trabalhar minha mente, coisas que são criativas, que requerem mais concentração. Você tem que procurar um trabalho que requer sua concentração, o melhor de você. Ah, eu sou oral. Pode falar, Dani, se quiser, viu? Pode escrever lá, tá com a mãozinha levantada, entende? A gente tem que ver qual é a área que eu vou trabalhar. A criatividade do rejeitado é grande. Ele vai poder criar, porque ele desenvolveu muito o cérebro. Racionalidade, intuição, é uma pessoa extremamente intuitiva. Tem ideias que ninguém tem, ou seja, aquelas ideias totalmente fora da caixa, por exemplo. Então, assim, vamos começar a desenvolver o melhor que a gente tem dentro do que a gente cresceu e desenvolveu como ser. Para com isso, eu não quero ninguém com baixa astral aqui, não. A gente veio aqui para poder encontrar a solução. Só não pode desistir. Aí aqui o oral, né? O oral, como eu disse a vocês, tem um carinho redondo, é fofinho, dá vontade de pegar, de acochar. Toda a parte do oral que você pega, meu amor, é fofinho. Quer falar, Dani? Se quiser, você pode escrever lá que eu vou ler, tá certo? Sua mãozinha tá levantada. Deixa eu baixar. Pronto, baixou. Aí pronto, né? O oral, né? Existem dois tipos das pessoas orais, né? É, no caso, as mais carentes e as pessoas que dizem que não precisam de ninguém, que é muito melhor ficar sozinha. É, são dois lados do oral, né? O oral, ele pode ser autossuficiente, extremamente carente e grudento, ou extremamente autossuficiente. Ou seja, eu preciso só de mim. Já passei por esse lado do oral, que era o extremismo do oral, né? Eu me achava autossuficiente e não precisava de ninguém, por conta dessa minha carência total do abandono. O medo de ser abandonado já fazia com que eu abandonasse as pessoas no meio do caminho. Então, muitos relacionamentos eu deixei na metade, porque eu já sabia que podia acabar, então eu terminava antes. Dá licença, que eu não vou ficar nessa, não vou esperar ninguém mandar eu ir embora, né? Eu digo primeiro. Então, a carência era muito com relação a isso, a falta de maturidade, entende? Então,
a gente tem que ver quais são os recursos, né? Para poder trabalhar dentro dessa parte e tirar a melhor parte dela. Aí a gente, para conhecer um pouquinho mais o oral, deixa eu ir aqui para a página, né? Que eu não tenho tanto conteúdo assim no cérebro, não, tá? Que a gente vai encerrar. Já passou a hora, viu? É rápido, né? Nossa, dá nem tempo. Aí aqui, resumindo o oral, né? Esses dois tipos de pessoas extremistas que um ou sente demais falta de alguém, não vai conseguir viver sem alguém, ou simplesmente vai se sentir autossuficiente. Na verdade, o segundo caso, né, o que fica muito bem sozinha, é uma forma de autodefesa, como eu falei, né? Eu queria me defender do não que eu podia receber, do abandono de alguém, então eu já me abandonava. Aí o que que acontece? Eu senti essa filha do abandono porque minha mãe precisava trabalhar. E outra, eu quando era pequenininha, nessa fase de amamentação, eu ficava muito hospitalizada, porque eu tinha crises asmáticas que me deixavam vários meses internada. Então, a minha mãe tinha que alternar com outros minhas tias, meu avô, minha avó, para que ela pudesse trabalhar e eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor, entende? Então, eu não tinha condições de ficar 100% com a minha mãe. E eu chorava para estar no braço dela. Então, assim, eu lembro de momentos em que eu só parava de chorar quando ela me botava no braço. Eu tenho memórias até meus 3 anos de idade. É difícil para algumas pessoas não lembrarem até essa fase, mas eu consigo lembrar até meus 3 anos de idade, entende? Então, assim, eu ficava muito no braço. Eu me lembro que a minha mãe levava no braço, com aquelas toalhas do hospital, né? Aquela toalha que põe capuz, entende? Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo. Poxa, olha, eu fui visitar esse trauma meu, estou olhando aqui bacana com vocês, de uma forma que eu não vou estar me julgando. Isso faz parte da nossa vida. Nós viemos aqui para o planeta Terra experienciar, desenvolver conhecimento. Então, nós vamos ser expostos a situações que a todo momento a gente vai aprender a se adaptar a elas. Entende? Desde o homem, lá da época do homem macaco, dinossauro, o homem sapiens até agora, a gente vem passando por processos evolutivos e a gente vai aprendendo a se adaptar às situações. Então, a gente não sabe criar filho, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, não é para ninguém julgar pai e mãe, o meio onde a gente viveu. É para a gente ter gratidão de tudo que foi exposto e começar a entender. Olha como meu corpo fala. Olha como ficou meu psíquico, meu emocional, meu espiritual. Agora que eu tenho consciência, eu posso reverter? Pode, porque a plasticidade cerebral, né, segundo a neurociência e muitos estudos da mente, né, da neurociência que vai trazendo aí, mostra que nós podemos nos adaptar, recriar, repaginar, criar novas janelas mentais que vão trazer novas memórias para a gente. Ou seja, a gente vai começar a trabalhar numa programação neurolinguística que a gente vai fazer com que aquele trauma ele seja comparado com um momento legal, bom da nossa vida, de alegria, e a gente vai ressignificar ele, entende? Fazer uma dessensibilização para que a gente esqueça aquilo ali no passado e viva agora. Ou seja, veja uma pessoa que passou muita fome na infância, que não tinha o que comer, que a mãe era muito pobrinha, que não tinha como ter nada, um sapato. Né? Eu conheço pessoas que dividiam um sapato com os 5 irmãos, tinha que ir para a escola, um calçava o sapato, o outro calçava a roupa, calçava. Então, assim, eu tenho casos na minha família disso, gerações antes de mim, que passaram por situações como essa, entende? Aí a gente vai ficar traumatizado? Vai. Mas quando você chega na vida adulta e diz assim, poxa, que bom que a gente era tão unido que, né, brigava, mas a gente conseguiu compartilhar um sapato. Hoje eu tenho quantos sapatos? Quantos sapatos eu posso dar para o meu filho? Ao invés de você dizer, ai, como eu fui uma pobre coitada, que passava fome, ai, meu Deus do céu, o mundo, a vida, a Marte, Deus é ruim, Deus não me ouvia, eu sofri demais, eu não quero lembrar da minha infância e ficar com raiva, não. É dizer assim, que coisa boa, olha, saí daquele nada e hoje eu tenho para dar. Hoje eu dou para outras pessoas, hoje eu compartilho, meus filhos não passam por isso.
Não é olhar para o passado e dizer, ai meu Deus, que pobre coitada, vou morrer porque eu fui estuprada, ai, vou morrer porque eu passei por tal coisa. Não, vamos ressignificar, vamos tirar o lado bom de tudo isso. Eu penso assim, sabe, gente? Eu sei que não é fácil, que o trauma dói, que a ferida machuca, mas eu gosto sempre de passar esse lado. Eu já passei por muitas coisas e às vezes eu trago para vocês aqui na sessão e digo para vocês: olha, eu passei por um aborto espontâneo, que foi terrível para mim. Eu tive uma depressão profunda por causa desse aborto espontâneo, porque eu me senti muito culpada, porque realmente, quando eu engravidei, nesse processo de rejeição, eu rejeitei meu bebê. Eu olhei para o meu corpo, eu vi que eu estava engordando, que eu era muito vaidosa. Então eu disse, ai meu Deus, vou ficar toda troncha. Então, assim, o bebê sentia tudo, então ele parou a formação dali. Aí eu me senti culpada por um tempo. E depois eu comecei a dizer assim, o que é que Deus quer me mostrar com isso? O que é que a vida quer me ensinar com esse episódio que eu passei? Eu passei por uma separação terrível do meu primeiro casamento. Foi muito dolorida. A gente teve muitos conflitos. Hoje eu quero o maior bem daquela criatura, sabe? Eu aprendi demais naquele relacionamento, entende? Então, assim, são coisas que a gente tem que olhar e ressignificar. Eu podia dizer, olha que trauma, perdi. Eu passei uns tempos dizendo, viu? Culpando ele, culpando todo o processo onde eu vivia e procurando culpar alguém sobre isso. Aí depois eu me culpei por causa disso. E depois Deus colocou no meu coração, brandou no meu coração, a consciência despertou. E eu entendi que eu não tinha culpa, que eu não tinha preparação naquele momento para ser mãe, que eu não estava preparada. E graças à natureza divina, não chegou. E Deus permitiu, porque nada acontece no céu, na terra, no inferno, que ele não permita. Até bom ou ruim, ele tem que permitir primeiro. Entende? Então, olha para a tua vida de uma forma bacana, começa a olhar para os teus traços, identifica teus traumas, tuas dores, tuas feridas, mas ressignifica elas. Não vai ser fácil você fazer isso sozinho, não indico, procura fazer terapia, acompanhar, ser acompanhada, sabe? E se curar. O primeiro passo é esse, entender que tem alguma coisa errada e procurar cura. Agora, ficar se fragilizando não vai adiantar. Aí vamos embora para terminar rápido. Já entenderam que o traço de caráter era aquela criança que queria amamentar. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar com aquela fome, aquela criança faminta que quer ficar no peito direto e engorda muito, sabe? Ou aquela que não engorda nada, mas quer sempre um peito, entende? Então, eu fiquei com esse processo, porque eu senti esse momento. Sabe que hoje as pessoas pregam muito para a mãe o momento da amamentação. Olha para o bebê, olha nos olhos, passa todo esse carinho e amor, porque é o momento em que você está compartilhando com teu filho todas as suas experiências. Claro que a gente não vai deixar de sofrer, né? A engravidez, nunca vou passar por um sofrimento, eu vou fingir que não estou passando. Mas muitas mães, gente, vocês são mães, vocês sabem, naquele momento que está amamentando, está conversando com a criança, falando mal do pai. E falando alguma coisa que aconteceu no relacionamento, se queixando, pensando que o psíquico da criança não está entrando. Tem mãe e pai que briga na frente dos filhos. Tem situações que a gente vê acontecendo e você pensa que a criança não percebe. Eu vi outro dia pais que fazem sexo na frente dos filhos, e pensa que porque é um bebê não está prestando atenção. Então, assim, são coisas, gente, que a gente também tem que ter noção. Nós somos os responsáveis pela cognição dessa criança. Todos os traços, todas as memórias que essa criança vai ter, boas e ruins, todas as feridas que ela vai marcar na vida dela, vai ser a gente que vai proporcionar, querendo ou não querendo. Compreende? Então, que isso sirva de lição, né? Então, assim, essa pessoa, na verdade, que está sofrendo do traço, da ferida, abandono, vai ser no processo da amamentação. Naquele momento em que a criança ainda está aprendendo tudo pela boca. E vai durar até o momento que tudo que a criança põe, bota na boca. Porque a parte que a criança sente prazer, que ela está conhecendo o mundo, é pela boca. Então, tudo ela vai colocar na boca. Ela quer o peito na boca, ela quer a mão, ela quer o pé. Ela sente tudo pela boca. Então, esse processo, ela vai descontar tudo na comida. É por isso que muitas pessoas que têm um traço de caráter, como eu coloquei lá no grupo, eu coloquei Faustão não, Jô Soares,
e coloquei aquela outra menina que é daqui de Pernambuco, Bruna Carla, eu acho, não, sei lá, não sei o que Carla. Vocês devem saber o nome dela. Tá lá no grupo. Depois a gente vê se coloca aqui alguém com um corpo parecido. São pessoas que se desenvolvem muito, o rosto redondo, o corpo fica bem arredondado, os orifícios, né? Os orifícios. A boca já é mais carnuda, os braços, né? Os membros são gordinhos, cheinhos, e ele fica bem cheinho, né? Então, quando você só tem mais porcentagem do oral, a tendência é você ficar desproporcional, você fica bem gordinho. Mas quando você tem um equilíbrio em cada traço, por exemplo, eu tenho oral, eu tenho o esquizoide, eu tenho um rígido, eu tenho os outros, né, os outros traumas, aí meu corpo ele vai ficar um pouquinho mais harmônico, porque o correto é ter um pouquinho de cada, entende? Não é ter só um ou não ter outro. Aí o corpo fica mais harmônico. Eu, graças a Deus, como eu tenho oral e o rígido é o último traço. Pois é triste, né, a gente passar por essas coisas. Mas, assim, eu como tenho o traço do abandono e o traço da traição, eu fiquei com o corpo proporcional mais gordinho. Porque o último traço, ele é bem slim, né? Mas no meu caso, minha filha, eu sou o slim gordinho. Quando engorda, engorda tudo. Quando emagrece, emagrece tudo, sabe? Tem pessoas que engordam só uma determinada parte do corpo, mas não. No meu caso, eu engordo tudo, graças a Deus. Porque já pensou? Fica gordo em cima, fino embaixo? Não dá, né? Mas, enfim. Então, ele costuma, né, ter as formas arredondadas, os músculos flácidos. Eita, Glória, as carnes é molinha. Você percebe que a pessoa tem um percentual maior de oral, porque a pele do oral é bem molinha, que nem bebê, sabe? Tudo é molinho. É porque já tem pessoas que são bem rígidas, né? Você já reparou? Tem pessoas que não fazem exercício físico, mas tem a musculatura rígida, a barriga é rígida, pode ser até maior, mas é rígida. Tem gente que já tem aquela barriga molinha, é magrinho, mas tem a barriguinha molinha, que você chega a ver o corinho, né? Então, assim, são traços do caráter, né? Pois é. Aí a gente vê uma coisa. Quando a gente chega na terapia individual, a gente diz assim, eu não sei de onde vem isso, eu não sei de onde vem esse vazio, ai, eu não sei de onde vem essa mágoa, essa raiva, eu tenho ódio. E aí, quando a gente vai mexendo nessas feridas, analisando a nossa caixinha preta, a gente vai percebendo que está tudo lá na nossa infância, né? Como você vê agora a colega falando, né? Aí eu presenciei muitas brigas dos meus pais, né? Então, veja só que coisa. Agora, eu sou uma pessoa bacana, hoje eu me considero uma pessoa bacana e feliz, porque apesar desses traumas meus, né, todos esses traços que eu sempre compartilho com vocês, eu tive infância. Hoje as crianças não têm infância. Eu brinquei muito, eu ri muito, eu vivia muito doentinha, mas eu tinha muita criatividade, a cabeça da criatividade total. Então eu criava muita coisa, eu ria, eu brincava com besteira, sabe? Mas é igual gatinho, qualquer coisinha tá brincando. Eu tive infância e eu fui feliz. E eu olho para trás com essa memória, sabe? Então tem que ver, gente. Nesse caso aqui, a gente vai ver os músculos flácidos, a pessoa com aquela, né, predominância, tem um olhar que conecta o rosto redondo, o olhazinho, sabe? Sempre é igual a mim, mas gente olha para mim, ó, eu sou oral, né? Ai, meu Deus do céu. Então, a bochechinha redonda, a carinha redonda. Pode haver, né, um afundamento no peito, nádegas. Nossa, pelo amor, eu vou malhar para não ficar desse jeito. As nádegas ficam escondidas, né? Elas não ficam protuberantes, né? Não dá aquela empinadinha, não. Fica meio batidinha, né? O negócio é sério mesmo, viu? Tem que pedir ajuda. Ai, meu Deus do céu. Só Jesus salva. Então, perde um pouquinho do glúteo, né? Do glúteo. Ai, meu Deus do céu. Com culote, pernas curtas. Geralmente é mais pequenininho, não cresce muito, né? Fica um pouquinho, né? Aquela coisinha, a altura, até uns 60. Muitas vezes os joelhos são um X. Às vezes o joelho é assim, sabe? Por causa do peso do corpo. Eles sentem a necessidade de manter a boca ocupada. É verdade, viu? Tem uma fome do nada. Aí tá nervoso, tá com fome.
Aí, às vezes, também tá nervoso, não quer comer nada, sabe? O oral é assim, sabe? Ou come demais ou come de menos. Mas fala demais também. Tem a necessidade de falar, de se expressar, compreende? Então, o oral, quando está nessa ferida do abandono, né, que foi durante essa gestação, a boca tem que estar ocupada. Ai, gente, não vamos falar desse negócio que tá mole, que tá duro, não, que o negócio tá sério. Vamos malhar, vamos botar aí uma injeção de cimento. Olha, com a harmonização, minha filha, tudo se resolve na base da seringa. É só soltar, ó, a verba. Eu sei não, né? Mas enfim, né? Aí aqui, ele sente a necessidade de comer, de falar, né? Devido à grande concentração de energia nessa região. Isso ocorre porque, né? Por exemplo, bebendo, é a necessidade de beber, de comer, fumar, são algumas coisas que o oral ele acaba tendendo, né? Na necessidade, ele acaba se viciando na comida, na bebida, quer beber demais, quer fumar demais, mordendo algo, às vezes até desgastando os dentes para dormir, sabe? Tá sempre com alguma coisa na boca. Só Jesus. Outras características também, né? A voz um pouco infantilizada, você geralmente vê, né? A voz um pouco infantilizada. Eu não tenho esse caso, não, porque eu estou no oral no equilíbrio, porque a minha voz é meio grossa, eu sou meio estúpida. Então, assim, às vezes você vai perceber a vozinha infantilizada. Os gordinhos que são bem, quase 100% oral, eles têm a vozinha infantilizada, né? O pescoço inclinado para frente, né? Maxilar retraído, como se tivesse sempre buscando alimento. Um olhar meigo, por vezes, às vezes triste e infantil, né? Como se pedisse ajuda. Também é parte do seu físico, esses traços, né? Acho que vocês já conseguiram identificar algumas pessoas ou si mesmo, né? Nesse processo. Como é que ele se comporta o oral? Um pouquinho. Ele pode ser carente demais, possessivo, ciumento, acarretando numa dependência emocional. Geralmente, os dependentes emocionais, eles geralmente, a grande maioria, tem um traço de oral no desvio, né? Na falta. Aí acaba compensando, necessitando. É a falta. Você pode estar com a ferida da rejeição da falta ou do excesso, né? O excesso é quando você se baixa, você não quer saber de ninguém, você se acha suficiente. E a falta é quando você, até um cachorro, uma folha, uma baratinha, você quer criar. Só Jesus na casa. Aí você quer criar tudo, querido. Aí não dá, né? Então, a gente tem esse processo, né? Cadê aqui? Deixa eu ver onde é que eu tô. Ah, ele tem essa necessidade, né? Muitas vezes ele quer ficar sozinho, né? Quando ele consegue suprir suas necessidades sozinho, ele se sente satisfeito e independente. Isso é de extrema importância para ativar seus recursos, né? Quando ele consegue ter autonomia, consegue viver sozinho, né? Pode ter um grau de insegurança alto também. Ele pode ter, né, o impulso. O oral também ele desenvolve esse negócio de agir pelo impulso, sem pensar. Em alguns casos, ele também pode parecer egoísta, pois está sempre na expectativa de que as pessoas façam algo por eles. E isso muitas vezes, gente, é inconsciente. Às vezes você nem percebe. Alguém que, ó, veja só, você está aí dizendo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas alguém que está te observando e enxergou essas características em você. Porque você não tem consciência de como você é. Isso aqui são traços que a gente vai falando que inconsciente você registrou, entende? Então, às vezes você diz assim, poxa, eu estou tão carente, eu sou tão carente, de onde vem essa minha carência? Daqui, dessa situação de abandono que você estava lá. Aí você vai dizer, mas eu não sou gordinha, não tenho esses traços redondos. Por quê? Porque você está no oral na falta. Você não está no excesso, entende? O oral no excesso, você está acima de tudo. É sensacional.
E aí, mais alguma dúvida? Acho que tá bom já, né? Que a gente já passou da hora. Semana que vem a gente vai falar dos outros traços, né? São bastantes. E aguardem no local. Qualquer dúvida vocês colocam lá no nosso grupo, a gente deixa mais um pouquinho, eu coloco algum conteúdo, mas desde já vocês podem pesquisar na internet. Traços de caráter, né? Leitura corporal, né? Vocês podem colocar e vocês começarem a ver. Mas a Marcielma está sempre fazendo algum cartaz, alguma coisa para falando desse processo e colocando lá. Aí vocês vão ver o desenhozinho. Eu coloquei duas pessoas famosas para vocês entenderem um pouquinho, que eram os dois traços que a gente ia falar hoje, né? Que é durante a gestação, que é a rejeição e o abandono. Essas duas feridas a gente leva para o resto da vida, gente. Então, são essas as referências que a gente vai passar a ter como registro para qualquer outra sensação que a gente vai sentir no futuro. Hoje, se eu estou me sentindo rejeitada, se eu me sinto abandonada, eu vou lembrar, não do episódio que aconteceu, mas eu vou lembrar de todas as sensações de abandono que eu senti naquela fase. Só não vou lembrar de como foi, porque como é que eu vou lembrar que eu estava no ventre da minha mãe? Né? Tem gente, pode ser que tenha alguém que tenha essa referência, né? Mas eu acho meio difícil. Como eu falei, eu lembro até os 3 anos de idade, mas tem pessoas que não lembram nem isso, não conseguem nem recordar 4 anos, 5 anos de idade, compreende? Então, assim, a gente não vai lembrar porque é algo que está inconsciente, compreende? Mas quando a gente sente essas duas feridas, a gente já sabe que tem um potencial desse registro, tá certo? Eu não sei quantos por cento, mas eu tenho todas as 5. Todos nós temos as 5. Só que cada um tem uma proporção. Então, vou dizer, eu tenho 1% da rejeição. E tenho 50% do oral. Porque fica bem nítido no meu corpo, ver minha carinha redonda, que eu estou rechochudazinha. Eu sou toda fofinha, igual um pão doce. Entendeu? Então, a gente vai perceber já a olhar normal. E uma pessoa que é especialista em leitura corporal vai perceber melhor e vai entender quais são os meus traumas, quais são os meus excessos. A gente vai falar na semana que vem o restante. Ok? Aí, aguarde as próximas cenas do próximo capítulo. Não esqueçam de curtir, ir lá no YouTube olhar, né? Mesmo que você não veja, né, tudo, alguma coisa, mas comenta você que viu no ao vivo, a gente vai deixar lá gravado, comenta lá, deixa o like, ajuda o nosso canal a crescer. Se você acha que alguém precisa ver esse vídeo, você compartilha o link dele, você traz a pessoa para fazer terapia também, se tiver condições de pagar, de fazer, ou lá no Conexões Divina, como a gente atende na quinta-feira, não é contínuo, é um atendimento esporádico, não é um acompanhamento, mas já ajuda no Conexões Divina, na quinta-feira, na terapia, né, gratuita, para quem pode fazer terapia pelo projeto, para quem puder ser nosso seguidor no canal, e compartilhar com outras pessoas para serem alcançadas, e trazendo temas para a gente trazer também para ser trabalhado, tá certo? Muito obrigada a todos, shalom. Aprendo todos os dias com vocês e é um prazer estar aqui, tá certo? Fiquem na paz, até o próximo encontro. Tchau, gente. Foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite. Estou só desativando aqui algumas funções para não ter cortes, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, que é a continuidade do que a gente falou na semana passada, né? Que são as feridas emocionais, mas aí a gente vai passear um pouquinho também sobre o nosso corpo, o que ele fala, como é que ele fala, porque a gente já vem lidando com essa frase que está ficando bem comum no meio de nós, né? Quando a gente trabalha no autoconhecimento, a gente vai percebendo que existem coisas que a gente ouvia antes e com o tempo a gente vai aprendendo, né? Que não é nenhuma mentira, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu tô aqui, a louca cheia de... Corta, Marcela, essa parte aí, corta aí. Eita, como está, meu? E agora?
Ai, gente, pelo amor de Deus, corta. Corta como se Instagram é ao vivo, né, gente? Jesus, agora não vai ficar salvo, não. Michelle gosta, né, Michelle? Eu não sei, não, só eu que faço essa, gente. Eu faço isso de propósito, não sabia, não. É só pra vocês rirem. A cara de quem fez de propósito. Mas, enfim, a gente vai aprendendo a lidar com a tecnologia, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Mas o importante é o conteúdo, né, ser passado, ser entendido e a gente rir um pouquinho da história, pelo amor de Deus. Ai, gente, esse negócio de Telegram não, de Instagram, é bronca, viu? Se o abençoado corta aí, ainda bem que não entrou ninguém ainda na sala. Olha a cortagem, dá para cortar, né? De novo. Porque Maciel dá para cortar, né? Maciel, corta aí, Maciel. Esse comecinho. Vou começar tudo de novo, tá certo? Porque a gente vai gravar. Eu vou sair aqui do Instagram que não entrou ninguém. Eu acho que eu não vou ficar no Instagram, não, gente. Desculpa aí. Eu acho melhor a gente ter esse processo aqui de cortar, porque senão vai sair muita besteira. E a gente ri aqui na sala particular, tudo bem, que a gente vai editar depois, e o pessoal que já está aqui na sala particular já são pessoas que já têm uma certa intimidade com a gente e a gente tem uma certa liberdade para fazer isso, né? Mas eu vou me policiar mais para não. Mas sou eu aqui, querida. Olha, para a gente rir um pouquinho descontrair antes de começar o conteúdo, que o Marcelo vai cortar, né? Aí eu aqui, com o fone aqui nesse ouvido, outro fone aqui, porque aquele sem fio, que eu estava dizendo aqui a Marcelma, é, é terrível aquele outro sem fio. Fica de carregar na tomada e não tem paciência. Né? Aí só a graça. Mas vamos ir para não chorar, né? Vamos embora rir. Passando umas informações para vocês, é o seguinte, vamos começar, né? Vamos falar sério agora, vamos contar até 5 e nós vamos começar a gravar, tá certo? Eu vou ficar mais sério agora para a gente começar o conteúdo. Faz de conta que a gente ligou agora. Boa noite, gente. Um prazer estar com vocês aqui na sala hoje, né? A gente não vai ficar fazendo pelo Telegram, pelo Instagram. Eu sempre confundo o Instagram com o Telegram. Coloca uma fiel. Vai de novo, gravando. Olha, eu vou ficar vermelha, gente, porque eu não consigo, não. Marcelo vai aí. É a ferida. Oh. Eu já pensava que eu já estava lá no. No curso, gente. Só a graça. É de glória. Corta, Marcelo. Ai, meu Deus. Só a graça, hein? Como é que vocês estão? Vocês podem comentar aí para saber, né? Pelo menos uma joinha aí, um lindo, alguma coisa, para saber se vocês estão interagindo aí, né? Tem livros também, gente, para vocês lerem sobre isso. Eu sempre coloco ali livros para que vocês possam ter acesso, né? E estudar também. Ah, que coisa boa, a Ivaldo apareceu, né? Retornou. É muito bom, viu? Seja bem-vindo ao, ao nosso grupo novamente, né? Não que você tenha saído, mas estava afastado. Peito mole, bunda mole, tudo mole. Nossa, Maciel. É tudo molinho. Não tem, não. Não importa, Maciel. As coisas despencando aqui. Corta, Maciel. Só Jesus salva. Você se apega até um inseto que chegou na sala. Ah, muriçoca. Aí você quer ela dentro do mosquiteiro. Corta aí, Maciel.